Hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que eu acho de suma importância e que andou na mídia faz algum tempo. São as meningites. Em São Vicente, recentemente, houve 2 casos e, inclusive, teve uma professora que faleceu de meningite recentemente. E isso traz muito medo às pessoas, porque as pessoas ficam com medo de se contaminar, etc. Então eu queria trazer para vocês um pouco sobre esse assunto e explicar o que é a meningite e se a gente deve ou não se preocupar com ela. Primeiro vamos entender melhor o que é essa doença meningite. A meninge é um tecido que recobre o cérebro da gente. O cérebro ele não fica solto dentro da cabeça. Ele fica envolto por uma membrana, como se fosse um saco de pão. Esse saco de pão chama meninge. E aí existem 2 camadas. Uma camada externa, que é um tecido mais grosso, que parece realmente um saco de pão, e uma membrana mais fina, que fica em contato íntimo com o cérebro, que se assemelha mais a um filme desses que a gente usa para colocar em volta da comida, tá? Então são 2 membranas, uma bem fininha, que fica em contato direto com o cérebro, e uma mais grossa, que envolve todo o cérebro, que fica em contato com o osso. Bom, o que é a meningite? A meningite é uma inflamação desse tecido que envolve o cérebro. E por que ela é uma doença grave? Porque como ela está ali muito próximo do cérebro, que é o órgão mais nobre que nós temos no corpo, que regula todas as funções, quando essa membrana ela é acometida por um processo inflamatório, o cérebro pode ser também acometido e causar uma série de sintomas e pode levar até a morte. Bom, existem vários tipos de meningite, aí que entra a grande questão. Por quê? Porque a meningite mais grave é a meningite meningocócica, tá? Que é causada por uma bactéria chamada meningococo. E graças a Deus, esta não é a causa mais comum de meningite, certo? Somente quando a gente tem a meningite meningocócica é que a gente precisa ficar muito preocupado com a questão da contaminação das pessoas que tiveram contato com a pessoa portadora. E nesse caso, a gente precisa dar remédio para essas pessoas que estiveram em contato mais íntimo com a pessoa acometida pela doença. E a gente descobre esse tipo de doença colhendo o líquor, que é aquele líquido que envolve o cérebro. Tá? E aí a gente descobre qual é o tipo de bactéria. Mas, felizmente, essa não é a causa principal da meningite. A causa principal são as meningites virais, causadas por vírus, e que tem uma gravidade bem menor do que a meningite meningocócica. Outro agente etiológico que causa meningite é o pneumococo, tá? Então aí seria uma meningite pneumocócica. O pneumococo é uma bactéria muito comum, é a bactéria que causa pneumonia, causa sinusite, causa faringite. É uma bactéria que muitas pessoas possuem na sua mucosa da cavidade nasal e que ela fica ali, muitas vezes, colonizando essa mucosa e que, a princípio, não causa nenhum problema. Mas quando a gente tem uma queda da nossa imunidade, seja pelo envelhecimento, seja porque a gente tem diabetes ou toma alguma outra medicação que possa causar queda da imunidade, então essa bactéria prolifera e aí ela, por estar muito próxima
do cérebro, né? Se ela estiver colonizando, por exemplo, os seios da face, ela pode, por contiguidade, atingir as meninges e causar esse processo inflamatório. E aí precisa tomar um antibiótico para combater a infecção pelo pneumococo. Quais são os sintomas que a gente pode ter quando tem meningite? Seja qual tipo for. Dor de cabeça, febre, náusea, vômito e confusão mental, tá? E além disso, existe um exame que a gente faz, que a gente flete a cabeça da pessoa e a gente encontra um sinal chamado rigidez de nuca, tá? Que é uma irritação que faz com que os nervos na cabeça façam que a nossa nuca fique enrijecida. Então o médico faz esse sinal para ver se você tem meningite ou não. Dependendo do fator etiológico, seja ele um vírus, uma bactéria, um fungo ou mesmo uma doença autoimune que ataque essa meninge, o tratamento vai ser diferente. Quando a gente tem a meningite pelo meningococo, a gente pode ainda ter manchas no corpo. E muitas vezes essa doença ela evolui para o óbito, às vezes em 24, 48 horas. Por isso da gravidade e por isso que as pessoas ficam muito preocupadas quando ouvem falar que teve um caso de meningite, por exemplo, numa creche, numa escola ou no trabalho. Mas é muito importante que a gente entenda a diferença entre as causas. Então, reforçando, a causa que a gente precisa se preocupar com o contágio é a meningite meningocócica, tá? Existem vacinas que podem prevenir a gente contrair a meningite meningocócica. E essa vacina, ela é obrigatória no calendário vacinal das crianças, ok? Então as crianças devem ser vacinadas contra a meningite meningocócica para evitar de contrair essa doença. Já a meningite pelo pneumococo, ela pode também ser evitada pelo uso de uma vacina contra o pneumococo, a vacina que a gente usa comumente para pneumonia. Essa vacina também é disponibilizada para as crianças, certo? E alguns adultos merecem e podem tomar essa vacina gratuitamente. Então, por exemplo, as pessoas que têm diabetes, elas podem procurar um serviço de saúde com uma receita médica dizendo que elas têm diabetes, elas têm direito a receber a vacina do pneumococo, que além de prevenir contra a pneumonia, vai prevenir contra outros tipos de infecção por essa bactéria, inclusive a meningite bacteriana. Meningite é uma doença de notificação compulsória. O médico, quando faz a suspeita do diagnóstico de meningite, ele tem que comunicar à vigilância sanitária imediatamente para que ela faça todas as medidas para que, no caso de ser uma meningite meningocócica, ela está procurando as pessoas que entraram em contato com essa pessoa portadora e fazer a profilaxia, dando remédio para que as pessoas não desenvolvam a doença caso elas tenham sido contaminadas. Nos demais casos, não há nada a fazer a não ser tratar o portador da doença. Espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida, comenta aí, faz uma pergunta que a gente responde na medida do possível. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube, aproveita, se inscreve no canal para você ficar sabendo das novidades aí dos próximos vídeos. Tá bom? Um abraço e até a próxima.